O Conjunto Moderno da Pampulha, gente, ele está concorrendo para se tornar Patrimônio Cultural da Humanidade. Esse título ele é concedido pela Unesco a monumentos, edifícios, trechos urbanos e ambientes naturais de importância paisagística, que tenha valor histórico, estético, arqueológico, científico ou antropológico. E para falar mais sobre o assunto, eu recebo Luciana Feres, coordenadora da candidatura aí. Conta pra gente, Luciana, que bom ter você aqui para compartilhar conosco. Eu pedi para ela dar uma aula, eu falei, dê uma aula pra gente sobre como funciona essa candidatura de Conjunto Moderno da Pampulha. Carol, bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui hoje para falar um pouco sobre esse processo, né? Claro. A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, a Fundação Municipal de Cultura, está tocando esse projeto já há 3 anos que nós estamos à frente dessa candidatura do Conjunto Moderno da Pampulha. Okay. Ele é um exemplar excepcional. Né? E o valor da Pampulha, ele extrapola as fronteiras de Belo Horizonte, de Minas Gerais e até mesmo do Brasil. Porque aqui o mestre Oscar Niemeyer, ele vai gerar uma revolução na arquitetura moderna. Aqui na Pampulha, foi o momento em que a nossa arquitetura se tornou genuinamente brasileira. Entendi. Então, o Niemeyer, que foi um grande arquiteto, né, da arquitetura moderna, inspirado pelo mestre Le Corbusier, Sim. que era o arquiteto franco-suíço, aqui ele vai gerar essa grande revolução. Né? Nós temos a famosa Igreja São Francisco de Assis, que se tornou um ícone de Belo Horizonte, a Casa do Baile. Isso aí seria o Conjunto Moderno da Pampulha? Sim. É formado por 5 bens culturais, que são a Igreja São Francisco de Assis, a Casa do Baile, a Casa Kubitschek, o Yacht Clube e o Museu de Arte da Pampulha. E um trecho da Lagoa da Pampulha, somente naquela parte do espelho d'água, que liga esses bens culturais e articula. E quando o Oscar Niemeyer projetou esse conjunto, né, ele se preocupou muito com a paisagem, como que de uma edificação eu olho para outra. Então, de qualquer ponto da lagoa, a gente consegue enxergar, né, esse conjunto. Então, a importância desse conjunto, não só arquitetônica, mas paisagística, porque tem os jardins maravilhosos do Roberto Burle Marx, e também em termos das artes visuais, porque nós temos ali o Portinari, que foi um grande mestre histórico disso. Com certeza. E na década de 40, a Pampulha simbolizou realmente a modernização de Belo Horizonte e da sociedade daquele momento. Então, na década de 40, ela foi um grande marco do modernismo no Brasil e também para todo mundo, influenciando arquitetos, né, do mundo todo. Então, a importância da Pampulha, é importante que todos nós, né, belo-horizontinos, mineiros e brasileiros, que a gente realmente abrace essa causa. Porque fazer parte da lista da Unesco, né, muitas pessoas, é importante a gente esclarecer isso para os telespectadores, né? Por que é importante estar nesta lista do patrimônio mundial? Sim. Porque a partir desse momento, nós vamos ter o mundo todo olhando para a Pampulha, né? Isso é muito importante. Porque... Falar em olhar, quando você vai falando, tem umas fotos que eu queria que vocês estivessem passando aí. Olha, gente, vamos olhando para a Pampulha e vai compartilhando com a gente, Luciana. Sim, então a Igreja São Francisco de Assis, que é o grande ícone de Belo Horizonte, né? Nesse momento aí que o Niemeyer realmente transforma a própria estrutura, que é essa paraboloide invertida, a casca de concreto, né, que faz a cobertura da igreja toda ondulada, se inspirando no barroco mineiro, o painel do Portinari, mostrando ali, né, cenas do São Francisco, e esse painel externo também do Paulo Werneck, que foi um grande muralista brasileiro que atuou muito com o Oscar Niemeyer. Sim. Então o Niemeyer coloca ali na igreja todos os elementos de uma igreja tradicional, mas de uma forma totalmente nova. É por isso que ele revoluciona a arquitetura moderna naquele momento, né? Tem todos os elementos. A Casa do Baile, pode continuar, que é uma obra-prima também, é uma obra que Oscar Niemeyer realmente considerava a sua obra-prima, né, muito delicada. A Casa do Baile, ela é a mais singela, menor de todas, ela não é monumental, mas ela faz essa ligação com a paisagem, com o lago. Ela tem uma ponte, ela é uma ilha, né, na Lagoa da Pampulha.
e tem ali todos os elementos também da arquitetura barroca, com a sinuosidade da laje de cobertura da sua marquise, a presença dos azulejos também, que é uma influência da arquitetura portuguesa na nossa arquitetura moderna, né? E ela realmente é um objeto arquitetônico, artístico na paisagem, né? A própria vista aérea. Você saberia me dizer há quantos anos... Aí, depois, para nessa foto aí. Quantos anos a Igreja de São Francisco tem? A igreja ela é de 1943. Uau! A Casa do Baile? A Casa do Baile também é de 43. Uau! O conjunto é toda a década de 40. O Museu de Arte da Pampulha ele foi projetado para ser um cassino. Né? O uso original desse prédio era um cassino. Depois o jogo foi proibido no Brasil em 1946. Aí ele deixou de ser cassino e passou a ser museu na década de 50. E um museu muito importante, porque ele guarda um acervo importante de arte moderna brasileira e contemporânea também. Certo. Então o Museu de Arte da Pampulha ele continua atuando, né, como um museu contemporâneo que trabalha com a arte moderna e contemporânea também. O museu vai passar por um processo de restauração. Entendi. Que vai ser todo restaurado. O Yacht Club, que hoje é um clube particular, mas que originalmente na década de 40 ele era um clube público. Ele foi projetado pelo conjunto para ser um clube público. E ele tem esse telhado em asa de borboleta, né, formado de asa de borboleta, que também é uma característica do Niemeyer, que ele usou muito nos seus projetos. O Yacht é um clube belíssimo, que tem esse grande salão Portinari, tem duas telas importantes, uma do Buller Marx e outra do Portinari, sem falar nos jardins também, que são importantíssimos, os jardins projetados pelo paisagista Roberto Buller Marx, que também revolucionou, né, o projeto paisagístico naquele momento. Todas essas imagens são do Yacht Club. Uau! E eu fiquei pensando, você estava compartilhando, Luciana, sobre a importância dos olhos voltarem para cá. Exatamente. Aqui a Casa Kubitschek, que a gente está vendo também, também apresenta o telhado em formato de asa de borboleta. É importante, Carol, que os telespectadores compreendam isso, assim, né? Que essa internacionalização de Belo Horizonte, Belo Horizonte passa a fazer parte de um circuito turístico-cultural, porque aqui em Minas Gerais nós já temos outros bens culturais inscritos na lista do Patrimônio Mundial. A gente tem o Centro Histórico de Ouro Preto, o Santuário do Bom Jesus do Matozinhos em Congonhas e temos também o Centro Histórico de Diamantina. O conjunto moderno da Pampulha, se ele realmente, né, for inscrito na lista do Patrimônio Mundial, a gente vai criar um turismo cultural, esse circuito. Eu acho que a gente vai ter um incremento mesmo desse desenvolvimento turístico-cultural. E também um grande compromisso para a preservação desse conjunto moderno. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.